Mateus capítulo 6, eu vou ser bem sucinto aqui hoje. Nós vamos ler o versículo 33 do capítulo 6 de Mateus. E um versículo bastante conhecido, de cor, talvez. A palavra de Deus fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente lê sobre o reino de Deus, talvez não exista em nós ainda um fundamento mais claro do que Deus de fato quer dizer, que nós devemos buscar o reino dele em primeiro lugar. Quando Deus diz que nós devemos orar pedindo que venha o reino dele. Mas, aos poucos, eu creio, nós vamos estar entendendo melhor e vivendo nessa perspectiva de Deus aqui na terra. Existem algumas perguntas que ela faz parte do ser humano em geral, em todas as partes, em todas as culturas, em todos os povos. Todo ser humano, no fundo, eles têm essa pergunta. Essa pergunta está no coração das pessoas. E que talvez a grande maioria não tem resposta para isso. Não tem resposta porque ela está somente em Deus. E como as pessoas estão desligadas de Deus, elas não entendem, não sabem responder aquilo que está dentro do coração delas. Doutor almeja uma coisa só. E por isso se baseiam formando suas religiões, trabalhando nessa questão para tentar responder o anseio que existe dentro do ser humano. Eu queria só mencionar rapidamente nessa introdução a respeito dessas 3 ou 4 perguntas. E, em geral, as pessoas fazem isso, né? Da origem, da onde eu venho, do quem eu sou, a minha identidade, quem sou eu, e qual é um propósito meu nesse mundo, nessa terra, e para onde eu irei depois que morrer. Então, essas perguntas, elas podem ser até simples, mas elas só terão resposta na própria pessoa do Criador do ser humano. Então, isso faz com que um vazio tome conta do ser humano, porque a grande maioria no mundo, somos hoje 8 bilhões de pessoas, mais ou menos, e a grande maioria não sabe por que vieram ao mundo, não sabem por que estão aqui, e não sabem para onde irão, estão perdidos, e não têm identidade, não sabem quem são. E aí, sem essas respostas, sem esses entendimentos da parte de Deus, vai criar um vazio e vai tentar preencher esse vazio com muitas coisas. E aí, todo o problema que existe no mundo é por causa disso. Porque as pessoas não têm entendido por que vieram ao mundo. Eu estava explicando para eles lá no encontro que quando entra um espírito de rejeição
lá no ventre materno, a pessoa se cria com esse problema na sua identidade e com muitas dificuldades, porque o diabo leva vantagem sobre essa pessoa, porque foi dado legalidade a ele. E aí as pessoas não sabem qual é seu papel aqui nessa terra. E nós, quando falamos em reino de Deus, teríamos que falar, quando fala em reino, fala sobre o governo, sobre o domínio, sobre ter governança sobre tudo que foi criado por Deus. Porque Ele nos fez seu vice-regente na terra. Mas como o ser humano entregou a chave da autoridade desse mundo para Satanás, todos os seres humanos ficaram perdidos ou ficaram sem o poder do domínio, do governo, ficaram debaixo de um governo maligno. E esse governo maligno subjugou e subjuga a grande maioria. Então as pessoas passam a ser dominadas por aquilo que eles deveriam governar. Exemplo, os vícios. Os vícios, na grande maioria deles, vêm de produtos da terra. E Deus diz que nós éramos para governar sobre a terra. Então, quem é viciado em álcool, em bebidas alcoólicas, grande parte vem do canavial, vem da cana. O tabaco também vem da terra. A maconha também vem da terra, produtos da terra. A cocaína, a mesma coisa. Então, grande parte dos problemas de vício da humanidade vem como produtos da terra, o qual o ser humano deveria dominar e acaba sendo dominado. Por quê? Porque o governo ficou sobre as mãos do maligno. Então, ao invés de dominarmos, somos dominados. Ao invés de governarmos, somos governados. Ao invés de sabermos de onde viemos, estamos perdidos. Ao invés de produzir algo aqui na terra que Deus planejou, porque diz que ninguém nasce sem ter um propósito de Deus. Todos têm um propósito, mas nem todos conseguem descobrir qual é o seu propósito. E se não sabe qual é o seu propósito, pode estar fazendo qualquer coisa, menos aquilo que Deus havia determinado. E aí, a grande multidão morre sem ter feito de fato o que deveria ser feito, sem conhecer o seu desígnio. Isso é algo que a gente pode chamar de verdadeira tragédia na vida humana. Porque no projeto original de Deus, cada um de nós éramos para vivermos algo extraordinário e poderoso de crescimento, de fazer coisas tremendas. Mas os cemitérios estão cheios de pessoas que poderiam ter marcado a sua geração e não marcaram. Como diz, vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. A grande maioria. Mas nós temos uma esperança, temos a graça de Deus. Porque quando Jesus ele vem à terra, a primeira coisa que ele menciona, logo no início do seu ministério, a mensagem que ele enviou para as pessoas: arrependei-vos, porque chegou o reino de Deus sobre vós. O reino de Deus é chegado, ele falou. E o reino a ideia é a gente voltar
para o projeto original de Deus, para voltar a ser restaurado, redimido e novamente receber a direção de Deus e se tornar pessoas que façam a diferença na terra. Deus tem um plano para cada pessoa, mas aos crentes, aos cristãos, segundo o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8:29, era que cada um de nós crentes, escute, é para sermos, ou para nós deixarmos o reino de Deus nos encher, o reino de Deus tomar conta de nós, e nós novamente começarmos a governar, começarmos a ter domínio próprio, a ter direcionamento de Deus e começar a realizar aquilo que Deus projetou para nós. Então a vontade de Deus é que cada um de nós sejamos transformados dia após dia, até chegarmos a ser parecido com o Filho Jesus Cristo, ou chegarmos à imagem de Jesus Cristo, chegarmos à varonilidade perfeita, a chegarmos a ser de fato pessoas adultas espiritualmente, que sejam como Cristo foi aqui na terra, quando ele esteve fisicamente aqui. Então, há uma pessoa só, Jesus Cristo. Ele revolucionou a história da humanidade. Por isso que eu creio que Deus falou lá no Velho Testamento, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Porque Jesus não usou de violência, não usou de força, mas ele revolucionou o mundo pelo poder do Espírito Santo. Agora imagine cada um de nós que somos filhos dele, cada um de nós se deixando ser transformado e começarmos a agir na força do Espírito Santo. Que grande revolução haverá na nossa história, na nossa geração. O problema é que a gente recebe Jesus como Salvador e começa a participar da igreja, mas a gente fica num estado muitas vezes miserável, pior do que sendo descrente. O relatório que a gente recebe das empresas é de que eles preferem não contratar cristãos, ou seja, crentes evangélicos. Eles preferem outras pessoas. Por quê? Porque os crentes pararam de ser transformados por Deus, se conformaram com as suas vidas medíocres espiritualmente e acabam sendo, ao invés de ser bênção, são maldição. Ao invés de ajudar, atrapalham. Então, infelizmente, isso não está no projeto do reino de Deus. O reino de Deus chegou, é para que cada participante desse reino, de fato, se arrependam e, de fato, voltem a governar, voltem a ter domínio sobre tudo. Por exemplo, diz o irmão Rones, que estava ontem, sábado, e a gente estava ministrando a libertação e estava bem quente, mas ele disse que começaram a orar que não chovesse, e também que não viesse tempestade, mas que viesse um vento sobre aquele lugar, e foi assim que Deus fez. Isso seria o entendimento que a gente tem que ter, é que nós, quando estamos no reino de Deus, e o reino de Deus estando em nós, e nós de fato desenvolvermos o poder que Deus tem nos dado, é para a gente governar sobre o tempo, é para governar sobre a natureza, para dar comando e acontecer assim como Jesus fez, assim como quando houve aquela tempestade e muito banzeiro lá no mar da Galileia, e Jesus estava dormindo, ele acordou e somente deu comando, e assim aconteceu. A ideia seria, quando você está vivendo de fato como
participante do reino de Deus, você foi restaurado, a sua vida foi restaurada para ter novamente a autoridade de Deus sobre tudo, incluindo sobre o inferno. É para a gente dar comando. Deus disse que nós iríamos expulsar demônios, curar enfermos, falar em novas línguas, enfim, falar a língua dos anjos. Dominar sobre tudo. E aí sim, haverá uma revolução poderosa na terra, através de crentes transformados por Deus e que vivam no propósito de Deus. Cada um descobrindo o propósito. Depois a gente vai falar de como que a gente pode fazer para descobrir propósito, mas todos nós devemos procurar conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para que a gente possa viver nessa vontade. E quando vivemos na vontade de Deus, a Bíblia diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, se você estiver vivendo nessa vontade, você estará vivendo com Deus e Deus vivendo contigo e você fazendo a diferença. Então, para quem esteve no encontro esse final de semana, é um novo começo. Mas saiba, Deus tem muito para transformar vocês ainda. Mas deixa Deus ir transformando, que você possa olhar a sua vida daqui 1 ano, como que ela vai estar. E olhar para a sua vida daqui 5 anos, como é que ela vai estar. Quantas células você acha que você vai estar já direcionando? Então depende muito de você permanecer na vontade de Deus. Não ceder às tentações que virão. Elas vêm normalmente. Mas vocês permanecendo em Deus, e Deus permanecendo em vocês, vocês poderão mudar a história da família, a história de todos aqueles que se aproximarem de vocês. Deus tem um propósito para realizar através de cada um. Deus tem um propósito para realizar através de cada um aqui. É só fazer aquilo que Ele direcionar na sua vida. E o poder dele vai se manifestar, porque não é você, mas o poder de Deus se manifestará através da sua vida. E Deus será honrado. Então existe, claro, algumas coisas que nós, nesse reino, precisamos fazer. Nós não será automático. E para não me alongar, eu quero ler apenas Lucas capítulo 14, verso 25 em diante. Eu gostaria que você entendesse que o reino de Deus, quando ele vem, ele vai lhe trazer autoridade, poder sobre tudo, mas não é algo assim que vai sendo entregue de qualquer forma. Existe um preço da parte da igreja, da parte daqueles que aceitaram a Jesus. Viver para que o poder se manifeste. Por exemplo, para a gente ser cheio de Deus, a gente precisa se esvaziar da gente. Para a gente ser maior, a gente tem que servir os outros e assim por diante. Então existe um preço, existe uma renúncia, existe da nossa parte algo a ser feito para que Deus faça a parte dele acontecer, para que o reino dele de fato tenha poder nas nossas vidas. Então veja bem, a Bíblia relata aqui que em dado momento, quando Jesus Cristo estava caminhando, uma grande multidão vinha atrás dele. Mas nesse momento ele para e ele dá algumas diretrizes para eles, dando a eles, olha, se quiser, tem esse preço. Não é só me seguir do jeito que está vendo. Então ele fala que uma grande multidão ia acompanhando Jesus.
Este, voltando-se para a multidão, disse: se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Escute. Ele não está dizendo que você não deve amar essas pessoas todas aqui que são importantes na vida da gente. Todos são importantes. Pai, mãe, esposa, irmãs, filhos, todos são importantes. Ele não está dizendo não ame eles, porque a própria Bíblia nos ordena a amar, especialmente os da nossa casa. Mas ele está dizendo mais do que a mim. Entende? Então, você colocando qualquer uma dessas pessoas, o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a própria vida sua, se você amar mais do que a Deus, você não é digno de ser discípulo dele. Então, haverá momento que Deus vai lhe pedir, vai lhe fazer passar por uma prova, se você vai estar disposto a renunciar desse preço aí. Então, eu me lembro que quando eu, com 7 anos, fiz a minha decisão de receber Jesus como Salvador, naquele momento eu estava entregando a minha vida para Ele. Eu poderia não entregar e seguir a minha vida, seguir o meu caminho e talvez me tornar outra coisa, né? Mas eu entreguei minha vida para Ele. Quando foi com 20 anos, mais ou menos, eu decidi entregar a minha vida para o ministério. Aí eu precisei renunciar mais a algumas coisas. Tipo, eu me lembro que quando eu voltava da escola bíblica para a minha casa dos meus pais, de férias, no dia que eu ia cruzar, que a casa do meu pai ficava do lado do Paraguai, tinha uma fronteira livre ali de uns mais de 100 metros, ou 200 metros talvez, que a gente cruzava para o Brasil para pegar o ônibus. Então, quando eu ia saindo da minha casa para cruzar aquela fronteira e pegar o ônibus, me dava uma dor, eu queria muito, assim, eu ficava com um peso no meu coração tão grande, de saber que eu estava deixando eles, eu estava indo. Mas assim que eu entrava no ônibus, eu esquecia e eu ia agora continuar o chamado que Deus havia me feito. Quando eu terminei o curso com a minha esposa lá na escola bíblica, eu decidi obedecer a Deus e Ele me falou para vir para o Amazonas. E aí, claro, eu tive que renunciar a algumas coisas, algum tipo de alimento lá da cultura de lá e tal, até mesmo o clima e tudo mais. Mas chegou um dia que Deus queria me entregar algo a mais, mas Ele queria saber se eu estava disposto a pagar o preço. E Ele me pegou de uma forma muito sutil, mas que pesou muito, foi talvez o mais difícil, talvez, de todos. Mas que eu tinha que passar na prova se eu queria ser abençoado por Deus em outro nível. Então, sem saber, todos os anos a gente ia para Manicoré, todo mês de janeiro, normalmente, para um retiro espiritual com as igrejas que a missão havia fundado. Então a gente se reunia, pessoas de Manaus, Borba, Manicoré e Humaitá. E nós conseguimos um barco, a gente conseguiu emprestar um barco. E a gente só precisou pagar o combustível e tal. E fomos todos os jovens da igreja. Foi uma irmã minha que tinha vindo para nos visitar, ela foi junto. A minha esposa, minha filha e eu fomos. E nós ficamos lá uma semana praticamente. Quando foi na sexta-feira, meio-dia,
o pastor que estava responsável pelo acampamento, ele falou: os jovens podem voltar para suas cidades amanhã de manhã, mas os líderes e os pastores ficam aqui mais uns dias. Aí tu imagina, eu não estava nem um pouco com vontade de ficar mais lá, porque eu já tinha decidido que eu não iria levar mais os jovens para aquele encontro, que era muito dispendioso e não tinha muita... Nós não estávamos muito bem-vindos lá. Quando ele falou isso, eu sabia que eu teria que deixar os jovens, a minha esposa, minha filha, minha irmã, virem de barco e eu ficar lá. Isso estava totalmente fora dos meus planos, totalmente. E aí eu fiquei em dúvida. Eu tentei dizer não, mas aí veio aquele negócio que pesa sobre nós, a nossa responsabilidade. E eu decidi, naquela hora, depois do almoço, sair, me retirei, abri a Bíblia e perguntei para Deus, antes de abrir. Eu disse que eu quero uma resposta do Senhor. Se o Senhor quer que eu fique, quer que eu vá. E eu abri exatamente nesse versículo: aquele que ama o pai, a mãe, esposa, irmãs, filho e tudo mais do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Eu entendi que Deus queria que eu ficasse, não tinha como. Eu decidi ficar. Mas não foi fácil. Foi uma renúncia muito forte. A minha vontade era vir embora com eles. E ficar lá não fazia sentido para mim. Mas eu fiquei, e foi naquela noite de sábado que Deus me entregou a chave de uma igreja local fazer missões. Deus me deu um entendimento muito claro, entregou essa chave nas nossas mãos. Se eu tivesse vindo, eu não teria essa visão, porque eu não teria passado na prova. Então, há momentos que Deus vai lhe fazer passar por testes. Se você passar no teste, você vai aumentar, Deus vai te promover, como disse o irmão Carlinhos, eu acho que falou isso. Então, Deus vai te promover, senão você vai permanecer na mesma condição. Não vai avançar. E aí, se você não avança, o reino de Deus não avança com você. Se você não avança, não há revolução na terra. Se você fica estagnado, o reino de Deus se estagna naquilo que era para você fazer. E por isso que talvez a igreja ainda não impactou o mundo de tal forma como foi no começo. Porque muitos estão estagnados, não estão sendo aprovados e permanecem sendo reprovados na sua vida cristã. Não tem progredido porque Deus não vai lhe entregar enquanto você não passar na prova. E aí você não terá, de fato, autoridade sobre coisas que Deus queria te entregar. Então, eu creio assim que você deve, além de fazer essa renúncia, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida e buscar fazer o reino dele em primeiro lugar. Se você começar a buscar isso, Deus vai lhe permitir ser provado. E aí vai ser o momento de você ser aprovado para que você progrida, para que você cresça, para que você se torne aquilo que Deus planejou para você. Não basta ser crente, não basta ser membro de igreja. É preciso crescer, é preciso vencer as suas mazelas. Precisa crescer, desenvolver, se tornar uma pessoa adulta espiritualmente falando e fazendo o que Deus mandou fazer. Assim é o reino de Deus. E assim você vai cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Então você já sabe de onde você veio. Nós somos originados no próprio Deus. Deus é a origem do ser humano.
Enquanto nós não considerarmos Deus, nós estaremos perdidos, não sabendo de onde viemos. Acreditar que nós somos resultados de uma grande explosão, isso é muita bobagem. É muito inacreditável acreditar que alguém acredite nisso. Porque o próprio ateu acredita em algo que não existe. É tipo assim, ele acredita naquilo que dizem que existe e ele não crê. Então, nós somos originados em Deus. Você é criado por Deus. Você é feito à imagem e à semelhança de Deus. Então, a sua origem está em Deus. E é para lá que nós devemos voltar se queremos ser bem-sucedidos. Agora, a sua identidade, ela foi formada a partir da sua família, dos valores da sua família, da sua casa. Talvez a sua família fosse uma família disfuncional, e aí a sua identidade ficou também comprometida. Mas Deus quer recriar a identidade na sua vida. Saber quem você é de fato. Eu estava dizendo para eles lá que nós não somos o que as pessoas dizem que somos. E nós também não somos o que nós dizemos que, ou pensamos que somos. Nós somos, se somos crentes, nós somos o que Deus diz que nós somos. Então a sua identidade vem de Deus também. É preciso você saber dessas coisas. E aí descobrir qual é o propósito dele para a sua vida. Aí cada um tem que conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. E o seu destino também está em Deus. Porque ele diz que para aqueles que creem nele, ele dá a vida eterna. E diz que aonde ele estiver, nós estaremos. Então, nosso destino é com Deus. Não importa onde vai ser, se vai ser no terceiro céu, se vai ser no novo céu e na nova terra. Não há problema nisso. O bom é que a gente vai estar com Cristo. Esse é o destino nosso. Então, se você sabe responder essas perguntas, então você é uma pessoa já diferenciada de bilhões de pessoas. E Deus quer realizar muitas coisas através da sua vida, de cada um pessoalmente. Deus quer realizar obras poderosas. Deus quer lhe entregar algo poderoso, não tenha dúvida disso. Mas é preciso que você renuncie à sua vida, ame a Ele mais do que tudo. E pague esse preço. Deixa Ele te usar.